todos vocês que estão ligadinhos aqui no Artesanato com as Irmãs Rap, no Passo a Passo. Olha, para a alegria de todos, sabe quem é que está comigo? O André novamente. Tudo bem, André? Oi, Fátima, tudo bem? Que bom tê-lo aqui novamente, né? Porque ó, o pessoal de casa aí estourou aí ligação, e-mail, zap, né, André, da sua aula? Passo a passo. Que bom, gente. E hoje vocês vão amar ainda muito mais o que ele trouxe aqui, o passo a passo pra gente, para nós fazermos em MDF, tá demais, viu? E aí, André, fala só uma palhinha do que você vai nos ensinar hoje. Hoje eu vou ensinar a fazer um porta-pano de prato. Que é esse, né? E vitrificação, isso mesmo. Gente, ele tá maravilhoso. Tá lindíssima essa peça. E através dessa eu posso fazer outras, né, André? Sim. Muito Através bacana. dessa você acaba tendo ideias para fazer outras peças diferentes. Que bacana, viu, André? A gente está de volta aos nossos apoiadores e olha só, você que ligou agora aqui, olha, no Passo a Passo com as Irmãs Rap, estou com a professora André, que vai nos ensinar hoje o passo a passo aqui, uma peça lindíssima, né, André? Isso mesmo, Fátima. O que vamos fazer, André? Eu trouxe aqui uma peça de MDF em formato de uma colher. E nela eu vou transformar num porta-pano de prato. Vou fazer uma decopagem com guardanapo e depois eu trabalhar com vitrificação. Gente, vai ser demais hoje esse passo a passo aqui. Olha, eu tô aqui, ó. Porque depois eu faço, hein, André? Isso mesmo, quero Vamos ver lá. você fazer, Fátima. Vou deixar o meu prontinho depois. E tem mais, hein, gente? Dessa peça dá pra você criar muitas outras, então presta bem atenção. Bom, Fátima, o primeiro passo, a gente sabe que sempre tem que passar a base de artesanato para preparar a madeira, certo? Certo. Então aqui eu vou passar uma demão, principalmente quando você vai fazer decopagem com guardanapo, então é sempre bom passar essa base. Por que que a gente passa essa base? Essa base, ela dá uma selada na madeira, ela impermeabiliza. Quando ela seca, ela levanta os poros da madeira para você lixar, dá um acabamento melhor no MDF. Então, depois que eu passo, que eu lixo, se for o caso... Isso. É, porque se a gente lixar antes, ela levanta mesmo, né, André? Isso, exatamente. Se você lixar ela antes, você vai ter dois trabalhos. Vai lixar antes e vai ter que lixar depois da base. Olha, tá vendo que dica legal que ele tá dando aqui? E o André também dá aula, viu? É tudo com o André, isso aqui, tá bom? Vamos lá. Aí eu preencho todinha a peça, né, André? Isso. E a secagem é A rápida? secagem é rápida. No calor é 5, 10 minutos tá seco. Mas se tiver pressa com o seu trabalho, você pode avançar a secagem com secador de cabelo. Ah, não tem problema. Não. Nossa, eu tô aqui encantada, viu? Encantada com essa peça, tá Aqui eu lindíssima. já passei a primeira demão da base, agora eu vou dar uma secada para depois lixar. Ah, você vai usar o soprador. Se eu não tiver, Isso. pode ser secador de cabelo, E né? pode ser secador de cabelo. Tá. Nossa, o barulhinho do seu é bem agradável, porque tem uns que é muito forte. Geralmente o soprador ele só sai aquele arzinho quente, né? Ele não faz muito barulho. E ele é mais potente, seca mais rápido o secador. Ah, certo. E é bom a gente saber que passando a base ainda vai facilitar, né? Porque se você lixar a madeira mesmo, depois você fala, "Ih, essa madeira não é boa", é nada, é que você não sabe trabalhar com ela, né? Isso mesmo. Bom, Fátima, aqui já passei uma demão. Como Certo. eu vou trabalhar com guardanapo, eu não vou trabalhar o guardanapo na peça toda, só algumas partes. Então, a parte mais ou menos que eu vou montar o guardanapo, eu vou passar outra demão da base. Então não tem tá. necessidade de passar a base na peça toda. Vou passar a segunda demão mais ou menos aonde vai o guardanapo, certo? Tá. Você vai centralizar ele, né? Isso. Por que que eu passo duas demãos só onde vai a base? Porque o guardanapo ele tem umas partes que tem um tom mais claro. Então quando você trabalha com guardanapo, você tem que tirar duas películas que vem nele. São duas películas brancas. Que na verdade ela tem 4 películas, é isso? Ou é São 3? três. 3. Aí São você três. tira 2, fica uma e o guardanapo. Isso, Tá. quando você for tirar as duas, ela vai ficar com aquela transparência, ele vai ficar mais fino. Então, se a peça tiver muito manchada embaixo, a mancha ela aparece sobre o Dá guardanapo. transparência, é Exatamente. verdade. Já aconteceu isso comigo, viu? Numa peça que eu fui fazer, deu a transparência. Então, por isso que é bom você passar 2 demãos. Isso. Aí seco novamente, né? Isso, vou dar mais uma secada.
isso. Bom, aqui já dá pra ver a diferença, onde tá mais branquinho e mais clarinha. Isso, verdade. Onde tá mais branquinho é onde vai a decopagem. Agora eu vou dar uma lixada com uma lixa fina. Nossa, o trabalho aqui do André é muito gostoso, a gente vê ele fazer o artesanato. Se torna assim leve, sabe, gostoso, o passo a passo. Bom, dou uma limpada para tirar o pó. A peça fica mais lisa quando você passa a lixa, o acabamento fica bem Posso melhor. passar a mão? Sim. Verdade, lisinha. Ó, vou lembrar você de casa, o professor André, se você quiser aula é só com o André, tá? Ele tem aí os contatos dele e tudo. Entrou em contato com o André, já tem aula, né, André? Só agendar. Isso mesmo, só agendar. Tá. Bom, aqui já vou abrir o guardanapo, tá? Eles são 4 desenhos iguais aqui, tá? Certo. Aqui dá pra você fazer 4 peças com um guardanapo. Olha que bacana, gente. Dá pra aproveitar bem. Dá pra E você aproveitar rasga bem. com a mão mesmo? Isso, eu monto ele com a mão, não uso tesoura. Ah, pra não ficar aquilo, né? Isso, Assim fica bem bonito, bem natural. bem natural. E outra, ele usa guardanapo próprio, hein, gente? Para artesanato, né, André? Isso, esse é um guardanapo próprio. É, porque não adianta você ter um aí de casa querer fazer igual É, que não vai dar qualquer guardanapo, certo. Tem que isso. ser assim. Antes de colar o papel, aí tira as 2 folhas brancas, né? São as 2 películas. Olha que bacana, olha só quando é com o professor. Você viu, né? Você não fica se matando ali. Ele molhou a pontinha do Só dedo passar ali, um ó. pouquinho de cola no dedo, esfrega pra não rasgar o papel, puxa na orelhinha dela e já solta. Olha, tá vendo? A gente fica ali 2 horas, né? Tentando abrir, ó. Pronto. Aqui, agora eu vou só centralizar o desenho do jeito que eu vou querer na peça e já começar a colar. Certo. A cola você pode estar utilizando qualquer cola gel de decopagem que é próprio para guardanapo, tá? Certo. E aí, tô passando, né? Isso, a cola tem que esfregar bem com o pincel. E é cola gel, né? Cola gel. Gel. E não sei se você reparou, eu tô usando um pincel, é um pincel de cerda, tá? Não é um Certo. pincel pelo macio. Tem as cerdas mais firmes, mais durinhas. Por que eu uso esse pincel? Porque como a cola de decopagem ela é gel, então com esse pincel você consegue esticar melhor a cola para evitar de rasgar o guardanapo. Certo. O guardanapo ele é Olha, muito fino, se você usar um pelo macio, ele fica com excesso de cola que você não percebe e ele rasga mais fácil. do que a cerda mais dura? Isso. Nossa, A tá cerda vendo? dura você consegue esticar bem o guardanapo. E olha, eu tô te falando ainda mais, hein, gente? Ele tá usando uma peça em MDF, e você sabe onde você encontra peças em MDF? Peças lindíssimas mesmo. Tem muitas peças lá, né, André? Sim. Mansão das Artes, Exatamente. uma sobreloja com estacionamento bem amplo, com uma gama de produto para você todinha na área do artesanato. E, gente, tem peças lindíssimas em MDF. Se eu fosse você, ia lá para Mansão das Artes. E aí, André, já passei todinho. Já passei, agora vou dar uma lixada. Você reparou que eu passei a cola embaixo e passei em cima. Agora eu vou dar uma secada para poder lixar o excesso do papel. Então, o soprador, né, secando, Isso. ele já secou aqui, ó, deixou prontinho e agora eu passo. Agora eu vou cortar o excesso do papel com a lixa. Certo. Olha que rapidinho, ó. Posso usar a lixa de unha também, André? Sim, é mais prático ainda a lixa de unha. É, né? É uma boa. Olha, tá vendo? Aí a gente já compra aqueles pacotinhos que vem, né? Desse tamanho, tô falando isso porque eu já comprei, né? E vem com a lixa. Olha só. E olha ele fazendo aqui o passo a passo para vocês. Olha só o trabalho do André. E tá ficando perfeito. Imagine você que vai ter o tempo certo para trabalhar, fazer suas peças, marcando aula com o André. Tá? O André, a aula particular é com ele, só com ele, né, André? Isso mesmo. Aí você, até a hora que você pode ir falando, você vai fazendo aí e falando o seu número de contato, o seu Face, pode falar para a turminha aí entrando em contato com você. Muito bem, Fátima. Bom, o meu Face é André Henrique Carapicuíba. Tá? Lá tem todos os meus trabalhos que eu faço, que eu vou postando no Face.
Seu número de contato? O meu número de telefone é 953-958395. Repetindo? 953-958395. E tá passando também para vocês o contato do André, né? Que é particular, tá, gente? É com ele. Bom, Fátima, agora aqui eu tô passando um verde bem clarinho para poder disfarçar bem o papel, como se eu estivesse dando a continuidade do desenho do papel. Certo. Ah, você tá usando como fundo, aí você já usando o verde, que já deu uma junção ali que não dá para aparecer não, que, né, parou o guardanapo, deu continuidade ali. Isso mesmo. E você percebe que aqui eu não vou pincelando aquela pincelada normal, vou esponjando com o pincel. Por quê? Porque como eu trabalhei com o papel rasgando com a mão, quando eu faço esse acabamento esponjando com o pincel, ele disfarça bem onde está o rasgado do papel, que não aparece. Certo. E vai ficando um acabamento também bonito, né? Sim, o acabamento mais bonito ainda. Do artesanato mesmo, que isso que é bonito no artesanato, né? Olha só, o natural que tá ficando. Isso é rápido, né, André? Quer dizer que vai ter aula com você, você já leva a sua peça pronta? Vai ficar a peça Olha que prontinha. bacana. Bom, agora eu vou com branco, manchando em cima do verde, ó. Você não Já precisou tá secar chegando. nada, Nem foi precisa direto. secar, com ele molhado, já vai direto. Aí você percebe que ele já chegou no tom do papel. A cor que Verdade. tá no fundo do papel. Aí já disfarça bem o papel. Ficou Aquele rasgado- natural. Fica natural, aquele rasgado já sumiu. Certo. Aí eu já vou indo mais fundo, né? No Isso. trabalho. Nossa, como é bonito, viu? O artesanato em si, o trabalho, né? Você vê, ele colou o guardanapo para decupagem, pintou e olha só. Olha, lembrando aí vocês, hein? Se quiser peças em MDF, lindíssimas mesmo. Eu falo porque eu conheço. Mansão das Artes, é uma sobreloja com estacionamento bem amplo, com uma gama de produto para você, todinha na área do artesanato. É uma loja muito boa, viu, Fátima? É demais, São né? das Artes. E o pessoal de lá é super legal, super. A Jane, o Manuel, a equipe todinha, vocês vão amar. E outra, Fátima, o pessoal que tiver interessado em fazer aula comigo, pode ir lá na Mansão da Arte, que vai ter todo esse material que eu estou usando. Inclusive, essa peça vai estar lá de amostra na loja. Então já Isso aqui agenda é a um aula com presente ele. da Jane e do Manuel. Oh, tá vendo que maravilha? Você já agenda a aula com ele. Não demora, viu, gente? Que é muita gente que quer ter aula com o André. É muita mesmo. A gente acaba o programa e já começam a ligar. Agenda a aula lá com ele e depois adquire a peça lá em MDF. Pronto. Já vai até saber o que vai precisar, né, André? Isso mesmo. Fora que o atendimento lá é excelente. Nossa, é VIP, é VIP. Até eu brinco, às vezes, quando eu chego lá, porque tem um bolo, tem um cafezinho ali, eu já tô lá, o pessoal atende a gente super bacana. As meninas, nossa, demais. E aí, André, sequei. Sequei, agora eu vou pegar um verde mais escuro e vou dar um outro acabamento em volta do talher, fazer um sombreado. Certo. Nossa, gente, tá maravilhosa essa peça. Eu que tô do ladinho aqui do André, eu tô encantada de ver. Bom, o sombreado, Fátima, aí eu já uso um pincel chanfrado, que é um pincel Tá. que ele é tortinho, né? Tem uma ponta mais alta. E vou pensando sempre assim, vou varrendo, né? Isso. E vai Pincel indo. bem úmido. Nossa, enriquece mais a peça ainda, viu, André? Mais ainda. E você dá aula de decopagem, pintura? Quais as aulas que você dá, André? Então, as minhas aulas são um artesanato geral. São Em diversas geral. técnicas. Tá vendo? Tem bastante técnica legal para estar fazendo. Certo, é só entrar lá também no Face dele, né? Aí você vai conhecer o trabalho do André também, vai ficar fácil. Aí pode mandar lá o recadinho também, né, André? Isso. É André, fala o nome todinho. Henrique. Carapicuíba. Isso aí, gente. Entrou no Face, você já vai achar. Aí vai lá, vai estar todos os meus trabalhos. Trabalho meu, das alunas que faz aula. Olha só que bacana.
Nossa, que diferença, que peça lindíssima. Olha só, gente, já como tá ficando. Vou até mostrar, André. Olha. Depois ainda com o vitrificado em cima, meu Deus. Gente, vocês já iam ter aula com o André. Já ir preparando essas coisas para o fim do ano. Olha só, pode ganhar um din-din aí. Aqui eu peguei o verde escuro, dilui um pouquinho com água. Vou fazer um leve respingadinho aqui, ó. Ficar um outro acabamento. Ah, são as pequenas umas pintinhas. Ai, que legal, gente. Bom, agora eu vou dar uma secada. Bom, Fátima, agora eu vou fazer um outro acabamento. Vou usar uma tinta marrom escuro com pincel filete. Filete, tá? Que é o pincel 0. Fazer aqui como se fosse a continuação dos galhos que tá na árvore. Certo. Olha só como esse menino trabalha, gente. Enquanto ele tá... E aí, André, já fez os filetinhos? Já fiz os galinhos, agora eu vou fazer as folhas. Olha só como ele é prático para ensinar o passo a passo pra gente. Olha, é muito fácil. Não perca tempo, marca sua aula com o André. Olha só, vocês vão amar. Porque eu aqui, ó, já tô pegando a minha aula também, viu, André? Tá tendo sua aula, né, Fábio? Olha só, olha só. Tá vendo? E lá com você a peça já sai pronta. Isso mesmo, agora vem com um pouquinho de vermelho. Nossa, tá maravilhoso, André. E olha, ele já tá finalizando essa peça para vocês aí de casa, olha só. Tá vendo? E ele vai usar um vitral, tá? E esse vitral ele teve que deixar descansar, né, André? Você Isso já pode mesmo, até Fátima. falando sobre o vitral. Bom, o vidro líquido, para colocar em peças assim que não tem borda para ele escorrer, você tem que mexer ele uns 10 minutos e deixar mais ou menos uns 5 minutos no canto descansando, que aí ele vai aquecendo. Certo. Tá? Conforme ele vai aquecendo, ele vai engrossando, igual um mel. Que aí já é o ponto bom para jogar na peça para ela não escorrer para fora. Ponto de bala, sabe aquele pontinho que você puxa assim, aquele fio grossinho? Muito bom. O André já misturou, enquanto a gente estava nos nossos apoiadores, para ir adiantando, que ele disse 10 minutos. E ele falou para mim aqui, comentou, que você tem que sentir que ela tá quentinha, né, fora. Isso, se você pôr a mão, você vai ver que ele já esquentou um pouquinho. Esquenta mesmo, tá? gente. Esse é o ponto bom para colocar na peça para ela não escorrer, tá? Certo. É o ponto de mel. Aí, ó, joga. Começa no meio, tá? Não joga tudo de uma vez, sempre pouco. Então, eu já vou colocando de pouquinho, olha Isso, só. de pouquinho. E é sempre importante também utilizar a espátula, tá? Com a espátula você vai puxando ela mais até os cantos. Certo. Porque aonde colocar esse líquido, ele secar, que ele não vai poder mexer nessa peça, gente. Essa peça vai ter que secar quietinha ali, né? Isso. Demora, André. O tempo de secagem dele, normal, é 72 horas, tá? Ao toque é 12 horas. Tá. Porque ele vai vitrificar e eu vou te mostrar já já a peça prontinha como ficou. Que é essa daqui no caso, tá? Aí vou passando, né, André? Isso, ó. Vai distribuindo na sua peça. Gente, em poucos minutos esse menino transformou, que parecia uma pá, uma colher grande, nessa peça maravilhosa que você pode colocar aí aquele parafusinho depois. É parafusinho, como é que chama? É um gancho para porta-chave, porta-pano de prato. Muito lindo. Se você não quiser colocar o ganchinho, você pode fazer uma peça decorativa, né? Pra você pôr na sua sala, né? Isso, exatamente. E pode fazer diferenciado pro lavabo também, que vai ficar muito bonito. Nossa, aí dá pra fazer. Esse material você acha fácil, viu, Fátima? Só ir na Mansão da Arte que tem. Mansão das Artes, hein? Você vai achar uma gama de produto para você todinha na área do artesanato. E é só agendar aula com o André e pegar o material lá prontinho, tá bom?
Preencher todinha. Você percebe, Fátima, quando você puxa ela pro canto, ela não escorre. Por quê? Porque ela já tá grossinha, igual o mel. Tá no ponto certo, tá, Isso, gente? tá no ponto certo. Só puxando com a espátula até os cantos, tá? É pra ela não correr de uma vez. Certo. Vou preenchendo todinho, né? Isso, preenchendo ela toda. Aí deixo 72 horas. Bom, já finalizou aí, né, André? Isso mesmo, Fátima. Aqui já fechou todos os cantinhos e já tá pronta. Então, olha, gente, você que gostou dessa aula, que eu tenho certeza que você vai gostar de muito mais, você vai entrando em contato com o André. Olha como ficou. Vamos mostrar essa, André? Sim. Porque essa daqui vai ter que ter um tempo de secagem, tá, gente? Então, essa daqui, olha só. Vai ficar desse jeitinho aqui, olha, vitrificado. Olha só que peça lindíssima, gente. E essa que ele nos ensinou passo a passo também. Então, quem quiser aula com o André, é somente com o André, que tá passando os contatos dele, né, André? É isso que é mesmo. seu Face? André Henrique Carapicuíba. E seu número de contato? 953-958395. Se fosse você, ligava agora e já agendava a sua aula com o professor André aqui. Quero te agradecer, muito obrigada por esse passo a passo maravilhoso que enriqueceu ainda mais aqui o programa das Irmãs Rap.